Eu não sei se o microfone está ainda com carga, se não está, então para dar um ok aí para mim, tá? Dentro da proposta de hoje, nós vamos falar sobre intensidade. Que é intensidade? Beleza, obrigado, Sandra, obrigado. Obrigado, Tomé, pelo retorno. Nós vamos falar sobre intensidade de exercício e amplitude. Tá? Então, vamos explicar o que é intensidade, o que é amplitude, os cuidados da amplitude, da intensidade e o que isso acarreta. E no final, eu vou falar um artigo sobre a intensidade e a amplitude. O que é o mais importante no aspecto para hipertrofia, emagrecimento, o que a ciência mostra nesse artigo, tá? Um artigo antiguinho, não é tão novo, é de 2012, 13, se não recordo, foi um tempo já que eu li ele, foi um tempinho já que eu li. E ali ele relata algumas coisas e eu vou explicar para vocês o que é e qual foi a conclusão que eles chegaram, tá? Mais 20 segundos, eu vou começar a falar sobre o tema de hoje. Então ele relata qual foi o melhor, mais intensidade ou amplitude maior? O que foi? Menor intensidade e amplitude ou maior intensidade com menor amplitude? O que a ciência mostrou, né, nesse artigo? Tá? Então, ó, vou estar começando. Ó, ok? Então, a partir de agora, 20 minutos na nossa live. Ok? Começamos. O que é intensidade segundo a maior parte dos autores? A intensidade de exercício é a carga. A carga. Ou seja, pode ser peso propriamente direto, anilhas ou sacos de feijão, arroz, quilo, alguma coisa, ou pode ser intensidade de elástico também. Tá? Então, considerado como a carga direta a intensidade direta do exercício é a carga. Porém, nós temos umas variações dentro dessa intensidade que a gente monta. Tá? Então, a carga é uma, outra variação é a sequência de exercícios, quantidade de exercícios, quantidade de séries, amplitude, tempo de descanso, tempo de contração, densidade total do treino, volume total do treino, volume total de carga. Então, tem várias variáveis que interferem diretamente na intensidade do treino. Mas o exercício em si é somente a carga. Se pegar qualquer artigo, a gente vai ver que eles falam foi realizado exercício a 75 de 1 RM, foi realizado exercício a 65 de 1 RM, o protocolo utilizado foi 10 exercícios, 10 séries a 65 RM, a 85 RM, a 70 RM. Então, tudo é usado por RM. O que é RM? Repetição máxima, ou força máxima muscular, força máxima dinâmica, FMD, FMM, FMDM, depende de autor para autor que vai usar. Então, o RM. Então, é a carga. Tá? Então, já está definido, já deixar bem claro isso, para ninguém ficar aí. Intensidade. O que é a intensidade do treino? Do exercício? É a carga. Do treino total, aí são outras variáveis, tá? Que já citei, não vou repetir de novo, algumas pessoas entraram, né? A Andressa acabou de entrar, que está fazendo educação física. Então, a carga principal, a gente tem sequência de exercícios, quantidade de exercícios, tem tempo de contração, tempo de descanso e algumas outras, tá? Então, isso são as variáveis de intensidade. Amplitude. Amplitude é o que a gente vai estar executando. Qual que é o máximo de abertura e fechamento dos nossos exercícios. Ou o agachamento, quanto mais a gente agacha, maior amplitude, e quanto a gente menos agacha, é menos amplitude. Então a gente sai, vou dar um exemplo aqui de peitoral aqui, ó. Vai dar para ver aqui um braço, né? Então amplitude, fecho, abro, isso aqui é amplitude, tá? E fecho. Então no agachamento a mesma coisa, a gente sair do ponto zero, agachar
45, 50, 90 ou fazer o agachamento total. Tá? Então, isso são as variáveis de movimento, tá? De amplitude. Quais são os cuidados da amplitude que a gente tem que ter? Tem que perceber. Mobilidade articular é muito importante para a amplitude muscular, para a amplitude de execução. Experiência de exercício é super importante para ter amplitude de execução. E alguns agravamentos, como, por exemplo, se a pessoa tem uma artrose, está saindo de cirurgia, tem algum outro problema patológico que não permite fazer uma grande amplitude de execução. Tá? Então, esse é um fator importante. Eu vou dar algumas variáveis aqui da intensidade já para você explicar isso aqui com mais calma. Então, estou pegando bem na amplitude, porque a gente vê, normalmente aqui já vi em outras academias, a gente vê vídeo que a pessoa não está preparada para fazer aquela execução, aquela amplitude e quer fazer. O que acontece? Lesão. Tá? Então, vai machucar. Colocar altas cargas e fazer altas amplitudes, se você não tem uma experiência de treinamento, pode machucar. Então, respeite o seu limite, respeite o que o professor está falando, ou seja, aqui comigo, ou em outra academia, com outro profissional, respeite o seu profissional que está passando. Ele vai saber identificar se você tem condições de fazer uma amplitude maior ou não. Ele vai conseguir identificar isso. Por exemplo, agachamento. Para fazer um bom agachamento, uma boa amplitude de agachamento, a gente tem que ter mobilidade de tornozelo, tem que ter mobilidade de quadril e boa estabilidade de joelho, além de ter uma ótima mobilidade e estabilidade articular de escápula, para manter, e uma boa consciência corporal para manter a coluna na postura correta, para não perder a lombar. Quando você faz o agachamento, tá? Então você vai fazendo, tem um ponto que você chega, fica retinha aqui a lombar, já perdeu, você tem que manter um pouquinho arcado. Tá? Não pode ficar ele aqui reto e nem ficar baixadinho aqui, tem que ficar arcadinho, para manter a curvatura natural de sua coluna. Então tem que ver se você tem essa mobilidade, se você tem essa facilidade. No leg é a mesma coisa, tem que ter uma boa estabilidade da parte do tronco, tem que ter uma boa mobilidade do quadril para manter ele assentado certinho no banco, uma boa mobilidade de quadril para fazer flexão e manter ele paradinho, do pé para poder manter ele sempre apoiado na plataforma e não tirar o calcanhar da plataforma. Então, por isso que é importante a amplitude, porém, tem que saber o seu limite de amplitude. Você não pode machucar. Como nesse caso do leg ou no caso do agachamento, quando você perde essa posição da coluna, ou você começa a retirar o apoio, perder a mobilidade do quadril, retirando o apoio do banco, você pode ter uma lombalgia, dor na lombar, por exemplo. Ou pode provocar algum outro problema, ou até mesmo desequilibrar, ou cair, ou perder. Quando você perde o apoio que fica na ponta, ele pode escorregar e o peso pode cair em cima. Tá? Nós estamos falando só de amplitude aqui, não estou nem colocando carga ainda. Tá? Então são alguns cuidados que a gente tem que ter durante o treinamento, durante a execução do exercício propriamente. Para falar a verdade, nem no treinamento total, o exercício. Tá? A intensidade é a carga. Então, se eu coloco uma carga que eu não consiga fazer amplitude adequada, que é aquela que é estabelecida para eu estar fazendo, o professor estabeleceu, você fazer a 90, você fazer um meio agachamento, 45 graus, 50 graus, se a sua carga estiver muito pesada, você não vai conseguir fazer também essa amplitude mais curta, porque a carga está pesada demais. E se estiver leve demais,
Você vai fazer amplitude, vai achar que dá para você fazer a mais. Mas às vezes a mobilidade que o professor reparou que você tem, ainda não está no momento de você fazer uma amplitude muito alta. Tá? Então, a intensidade mais a amplitude vai dar um resultado, vai dar um resultado. O que foi programado para você, que o professor monta para você, é em cima da intensidade de carga, junto com a mobilidade, a amplitude da execução, mais todos o outro conjunto, que é a sequência de exercícios, sequência de séries, sequência de tempo de descanso. Então, entra tudo isso aqui, engloba tudo, coloca no mix, bate tudo, aí vai dar o resultado. Então, é isso daí que é um treinamento, a gente montar um treinamento. Tá? Então, a gente coloca a pitadinha na carga, coloca a pitadinha da amplitude do movimento, coloca a pitadinha da sequência dos exercícios, coloca a pitadinha do tempo de descanso, coloca a pitadinha das repetições, coloca a pitadinha das séries, aí bate o liquidificador, a gente tem aquilo que é para sair. Aí a hora que vai passar o treino para você, normalmente o professor fala para você, ó, você vai ter que trabalhar chegar na falha, vai ter que chegar por exemplo, 3 e 10 no supino. Para você fazer 3 séries de 10, na primeira você tem que chegar praticamente quase falhando. Ou falhando. Para você chegar, terminar um movimento em cima, você vai perceber que você não vai conseguir fazer outra, você trava. Essa seria a sua execução correta. Sua intensidade correta para aquela carga, para aquelas repetições. Então, coloquei 10 quilos, fiz lá, um exemplo, coloquei 10 quilos no supino, fiz 1, 8, 9, 10, completei, estou vendo que não vou fazer a 11, travei. Isso é adequado. Foi programado para mim. A segunda, a terceira, às vezes vai diminuir um pouquinho a quantidade de repetições. Às vezes pode ter tempo de descanso, ou vai manter o descanso mais alto, ou um pouco mais baixo. Então, foi programado isso daí. No final do período da periodização desse treino, ele vai visualizar e vai ver se você realmente fez o que foi programado ou não. Ele vai conseguir reparar, porque ele sabe aquilo que é para atingir. Então, o volume, a intensidade de treino, que é a carga, mais a amplitude de execução, dá um resultado X para o seu músculo. Se você não estiver atingindo, um dos dois não está batendo. Tá? Então, por isso é importante as duas coisas. Porém, cuidado com a intensidade e a amplitude. Você tem mobilidade para fazer toda aquela amplitude necessária que ele passou? Normalmente vai ter, porque o professor não vai errar na sua amplitude. Você vai ter? Beleza. Você não vai ter? Professor, ó, não estou conseguindo, estou sentindo um pouquinho assim, um pouquinho assado. Vai fazer o ajuste para você, para que dê certo o seu treino, para que atinja o objetivo do seu treino. Tá? Agora, vou falar sobre um artigo. Olha lá, foi 12 minutos, hoje vai ser mais curtinho hoje pelo jeito, né? O maior cuidado é a galera que treina sozinho, que pega um exercício, alguma coisa, e vai fazer o exercício. Às vezes não tem a amplitude, não tem a mobilidade adequada e vai querer fazer. Aí pode machucar. Tá? Então, para a galera, às vezes, que gosta de treinar sozinho, pegar, então toma um pouco cuidado nisso daí, faz devagar, vê se realmente tem condições de fazer toda a amplitude, se está bem encaixadinho o pé no chão, ou no leg, na plataforma do aparelho, ou no chão, se está bem apoiado, se o calcanhar não está saindo do chão, se for fazer os agachamentos, se não está sobrecarregando a ponta do pé, porque todos os agachamentos, ó, diquinha de ouro aí para a galera que vai treinar, hein? Todos os agachamentos, leg, avanço, terra, todo tipo de terra que tiver, todo tipo de avanço que tiver, todo tipo de avanço a fundo, passada, todo tipo de que tiver, recuo,
todos os tipos de leg, todos os tipos de hack de agachamento, todos os tipos de elevação pélvica, tudo que tiver. Apoio principal é no calcanhar. Tem que estar no calcanhar, tá? Olá, Graça, eu sei que você gosta de treinar sozinha, mas tem que ter sempre acompanhamento que a gente faz, né? Para poder fazer direitinho para não machucar, tá? Obrigado, viu? Obrigado pelo elogio. Então, todos os apoios é no calcanhar, para não machucar, tá legal? Isso daí, ó, apoiou no calcanhar, fazer. Sim, sempre estou contigo. Sempre no calcanhar. Porque se você apoia na ponta, a sobrecarga da ponta sobrecarrega a ponta do joelho. Sobrecarrega um pouco mais o joelho. Então, na hora que você põe o apoio adequado no calcanhar, você vai ter sempre a força na perna. Exatamente. Andressa, se tiver dúvida de postura, chamar sempre o professor. Seja aqui comigo, seja lá com a Cíntia, seja com o Tarcinho, seja com quem for. Ou se estiver treinando com o Marcos lá embaixo, se estiver treinando com o outro Marcos aqui do lado, ou com o Miro, não importa. Sempre tem que chamar o professor. O professor vai saber a postura. Ele vai corrigir e vai dar a postura. Se não estiver dando certo a execução, ele vai fazer uma adaptação da execução com a postura correta para que atinja o objetivo do exercício. Tá? Então, esse apoio do calcanhar é importante para que o exercício esteja dando eficiência naquilo que foi proposto. Se é coxa, se é posterior de coxa, a stiff também tem que estar com o calcanhar apoiadinho, bonitinho, tá? Búlgaro. Step up, tem uma porrada aí, tá? Então aí, põe ali bonitinho e aí vai estar certinho o apoio, tá? O apoio vai estar certinho, aí vai trabalhar certinho o glúteo, vai trabalhar a coxa anterior, coxa posterior, os vasos, se for trabalhar específico vaso, alguma coisa, vai estar bonitinho ali. Tá legal? Então isso é uma diquinha de ouro aí para vocês que às vezes treinam sozinhos, tá? Então, vou falar só, já foi 16 minutos, o que tinha mesmo assim de mais importante falar sobre intensidade, que é a intensidade de exercício, que é a carga, e do treino são as variáveis, né? Que é tempo de descanso, tempo de contração, sequência de exercício, são os principais aí, densidade, entre outros, e amplitude de movimentos, cuidados na amplitude de movimento. Você tem mobilidade, você não tem mobilidade, execução, apoio bonitinho, tudo ali, tá? Esse é o problema. TikTok, aí, né, que monta os treinos, esse tem que tomar cuidado, porque às vezes o treino montado pelo TikTok não está adequado para quem está fazendo. Então tem que tomar alguns cuidados, tá, Andrés? Aí, se eu sou o professor, eu dou um peguinho ali, né? Esse é um problema, né? Então, a amplitude, os cuidados são exatamente se você está adequado a estar fazendo aquilo lá, se você tem experiência suficiente para estar fazendo um agachamento total, se não está com experiência para fazer agachamento total, se você tem a mobilidade para fazer o agachamento total, se você não tem, ou até mesmo um supino, até mesmo um pec deck, na amplitude, porque no pec deck, vou dar uma dica aqui também de ouro aqui no pec deck para vocês, ó. No pec deck tem alto índice de problemas de ombro, tá? Da amplitude. Só que é sair lá de trásão e puxar. Essa saída aqui de trás, muito lá atrás, é o ombro que faz, não é peito. Então tem que tomar cuidado que às vezes a gente tem dor no ombro, as pessoas às vezes fazem peito,
Ah, minha dor não veio do supino lá. Às vezes não veio do supino. E de amplitude exagerada no pec deck. Tomar algum cuidadinho aí. A galera gosta de dar muita amplitude no pec deck para não começar a lesionar o ombro aí, tá? Ó, faltam 2 minutos. Vou falar sobre o artigo sobre intensidade, que é a carga, e amplitude, tá? Que é o quanto que a gente desce, principalmente feito nos agachamentos. Foi feito leg, deixa eu ver se eu lembro o artigo inteiro. Acho que é leg, agachamento e um outro que eu não me lembro qual que era. Tá? Então, o que esse artigo fez? Foi uma galera que é treinada, colocou uma carga para fazer o agachamento total. Uma galera fez o agachamento total. Uma galera fez semi-agachamento. Acho que é 50% ou 45%. Agora não lembro de cabeça aqui. A galera que fez esse semi-agachamento, fez uma amplitude menor, colocou uma carga superior, em torno de 25%. Por exemplo, a galera está fazendo um agachamento, a barra está lá com, ao todo, com a barra 100 kg. Perdão. Essa galera que fez meio agachamento, fez com 120 ou 125 quilos. Mesma coisa para o leg, mesma coisa para o outro exercício, não lembro agora qual que foi. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Que a galera que fez amplitude maior, acho que foi 90 graus que eles trabalharam, qual foi 90 ou 95 graus, e o outro foi 50 graus. Tá vendo? A amplitude aqui, esse aqui com 25% menos carga, aqui 25% a mais carga. 20 e 25. Essa galera teve, quer dizer, essa galera aqui que levantou menos peso, mas fez uma amplitude maior, teve mais hipertrofia, mais perda de peso, perda de gordura e teve mais potência. Então, nem sempre jogar muita carga, fazer pouca amplitude é mais vantajoso e colocar menos carga e fazer com maior amplitude. É isso que é importante a gente entender. A carga menor dá mais resultado que uma carga maior. E só mensurar as cargas, tá, gente? O artigo, que eu me lembro, só mostra sobre a carga mesmo. Então, a amplitude ela é importante, uma grande amplitude, porém tem que ter essa consciência se você tem a experiência suficiente ou se você tem a mobilidade articular suficiente para fazer uma amplitude grande. A carga tem que ser adequada à amplitude ao qual a gente vai fazer. Se é uma amplitude maior, a carga normalmente vai ser menor, porque vai cansar muito mais para fazer. Outra coisa também que eu esqueci, é que o volume dos dois foram iguais. Então, mesma quantidade de série, mesma quantidade de repetições, tá? Aqui não fez menos ou mais, aqui também não fez menos ou mais. Tudo igual. Então, compensou na carga justamente para dar mesmo volume de treino. Em termos de séries e repetições, tá? Então, o importante é isso daí, a gente ter essa consciência de que amplitude é importante, aumentar a massa muscular. A carga tem que ser condizente a isso daí, que é importante, mas tem que ver se cada um onde pode chegar. Por causa da mobilidade articular, por causa da experiência de treino e qual fase você se encontra. Tá? Então hoje
Então hoje foi isso daí, nossa live. Deu 23 minutos, passei um pouquinho da proposta. Espero que tenham gostado. Se gostaram aí, quem assistiu um pedaço, quem assistiu inteiro, dá um okzinho se foi bacana, se não foi. Então todas as quintas vamos estar fazendo live. Fiz 2 quintas eu não fiz. Uma foi feriado, normalmente feriado o pessoal não vai estar passeando, então não fiz. Obrigado, Angélica. E semana passada não estava legal, acabei não fazendo também. Ó. Até hoje está meio ruimzinho da voz, tá? Eu também não fiz. Mas normalmente, obrigado, Gra. Mas normalmente a gente vai tentar fazer sempre às quintas-feiras, das 9h40 às 10 horas, tá? Vou procurar não estender, hoje já está passando um pouquinho demais aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado, gente. Obrigado, Tomé. Obrigado, Sandra. Então, é isso aí que nós vamos estar falando, tá? Sempre alguma coisa que seja importante para o treinamento, seja importante de conhecimento e que para vocês poderem melhorar o treinamento de vocês, tá? Tá difícil o treino, Graça? Ei, Graciela, Deus tá difícil. Tá bom o treino então, hein? Galera, então é isso daí. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Ah, e vai ficar salvo depois no meu YouTube, lá no meu YouTube, tá? Um abraço a vocês. Não chora não, Gra. Ah, André, só, exercício sobre idoso. Podemos fazer uma live sobre isso daí um pouquinho mais pra frente aí, tá? Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.